Fala gurizada, tudo certo? Guilherme Alves aqui para te trazer as últimas informações do Internacional e também falar sobre a vitória colorada sobre o Novo Hamburgo no Gauchão. E eu te conto tudo depois da vinheta. Com os jovens decidindo a partida, o Internacional venceu o Novo Hamburgo por 2-1 de virada no Gigante da Beira-Rio na estreia do Gauchão. O Inter disputou a partida com grande parte do seu elenco vindo das categorias de base, exceto o lateral Alan Benítez, os zagueiros Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel e o volante Ronaldo, que foi o capitão da equipe neste domingo. No primeiro tempo, o Inter encontrou muita dificuldade para achar o seu jogo, não conseguiu neutralizar o Novo Hamburgo e nem criar nenhum perigo no gol do Neuer. Por outro lado, o Novo Hamburgo foi melhor do que o Inter no primeiro tempo e abriu o placar aos 10 minutos com um golaço de bicicleta de Alisson, que era das categorias de base do Internacional até 2023. E o Inter foi para o intervalo perdendo de 1-0, muita coisa para mexer, e no segundo tempo as coisas mudaram um pouco. O Inter voltou mais ativo ofensivamente, a gurizada da base se mostrou mais ofensiva, queria marcar esse gol de empate, queria chamou a responsabilidade para si. As mudanças foram boas, o João Victor entrou no lugar do Raikkonen e entrou bem, o Raikkonen jogou um pouco aberto pela direita, acabou sendo um pouco desolado na partida, foi mal no jogo Raikkonen, e aos 15 minutos o Inter empatava o jogo com um cruzamento de Alisson, o João Bezerra errou a cabeçada, o goleiro do Novo Hamburgo saiu e não achou a bola, e a bola bateu na perna do zagueiro do Novo Hamburgo e foi para o gol, um gol contra, o Inter empatava o jogo. Mas o Novo Hamburgo não conseguia criar chances ao Inter. Então, com esse empate, o Inter foi cada vez mais para cima do time visitante e levando perigo. Virou a partida. Aos 40 minutos de jogo, de segundo tempo, Diego Coser entrou no segundo tempo e virou o jogo para o Colorado, contando com uma ajudinha do goleiro também, que estava mal posicionado, mas virou. O Inter ganhou e essa vitória foi muito importante para dar confiança aos jovens que vieram do celeiro de Ases. Jogadores veteranos, como Alan Benítez e Cleiton Sampaio, continuam mal. Alan Benítez foi o pior do time do Inter na partida. Errou tudo que tentou, o lateral direito paraguaio. Errou muito. Cleiton Sampaio também mal fisicamente, mal defensivamente. Cleiton Sampaio não se provou no Inter até agora. Gustavo Prado, que para mim era para ser um dos destaques do jogo, acabou também se escondendo no meio da marcação do Novo Hamburgo e foi mal o Gustavo Prado, que para mim era o nome desse time do Inter. Mas jogadores como o Benjamin, o ganês, que veio da base do Internacional, o dono do meio de campo, foi o dono do meio de campo do Inter, foi o dono do jogo. Para mim foi o melhor do jogo, sim, o Benjamin. O Diego marcou o gol da vitória, uma emoção tremenda. O João Victor, que entrou no lugar do Raikkonen, foi bem na partida. O Alex também foi muito bem na partida. O Alisson, lateral esquerdo, eu gostei da atuação no segundo tempo. Então é isso. Há muito o que corrigir, mas já dá para ver que alguns jogadores desse time dá para sim usar ao decorrer da temporada. Mas tem que corrigir, mas já é um começo e vamos ver o que nos separa para quinta-feira contra o Monson no Passo da Areia. Chegou ao fim a parceria de Internacional com a Alfa. O Inter comunicou neste domingo, antes da partida contra o Novo Hamburgo, que rescindiu o contrato com a patrocinadora Master Alfa, em razão do descumprimento contratual existente. Paralelamente, o clube trabalha por meio de seu departamento jurídico na negociação para a obtenção dos valores devidos e da correspondente indenização. Ou seja, a Alfa está devendo para o Internacional e com isso levou o Colorado a rescindir o contrato com a casa de apostas. O Inter ainda está buscando esse valor, que gira em torno de 50 milhões de reais, para recuperar o que a Alfa está devendo. O Inter também informou que está em trâmite para a contratação de um novo patrocinador master, e assim que houver a finalização do negócio, a comunicação será realizada de forma oficial. Então é isso aí, a Alfa estava devendo o Internacional cerca de 2 meses, o Inter foi lá e rescindiu, e agora está à procura de um novo patrocinador master. Veremos quem vai ter o seu nome estampado na camisa do Colorado. E agora sim, de forma oficial, o Internacional anunciou a contratação do meio-campista Paulinho Paula, que estava no Vasco e veio para o Internacional após não renovar o seu vínculo com o clube do Rio de Janeiro.
Paulinho chega ao Inter após 3 anos no Vasco, 2023, 24 e 25, e assina até 2027 com o Colorado. Paulinho, na última temporada, sofreu uma lesão de LCA e não teve tanto tempo de jogo quanto esperava. Com isso, veio para o Inter para ter mais oportunidades e sabe que pode disputar a sua posição aqui no Colorado. Paulinho é aquele camisa 8 mais versátil, como uma espécie de Alan Rodrigues. Paulinho pode jogar mais avançado também na de Alan Patrick, mas não é a sua característica principal. Então Paulinho é um camisa 8 que pode fazer outras funções no meio campo. Mas é isso, é mais um reforço do Internacional, é o Inter buscando jogadores livres no mercado para se encaixar na sua realidade financeira e tomara que tudo dê certo e Paulinho possa render o seu melhor futebol que apresentou no Vasco da Gama aqui no Colorado. O Internacional está com problemas na justiça por conta da contratação de Carlos Palacios. Segundo o jornalista Diego Garcia, da ESPN Brasil, o Internacional tenta resolver um problema na justiça para liberar o bloqueio de suas contas bancárias por conta de uma dívida com o empresário Pablo Leclerc, empresário de Carlos Palacios, chileno que veio para o Inter em 2021 e hoje está no Boca Juniors. O empresário reclama uma comissão pela intermediação na contratação do jovem chileno e levou o caso à justiça. Na decisão, a juíza Fabiana dos Santos, da 18ª Vara Civil de Porto Alegre, considerou uma piada com o tribunal a oferta do Inter de uma máquina de iluminação para o gramado para quitar a dívida. E na decisão da juíza diz: beira a jocosidade a oferta feita por um clube como o Internacional, celebrante de contratos milionários em face de um débito de R$640 mil. Indicaram uma máquina de iluminação de grama que não vale hoje o que valia na época da compra, conforme nota fiscal. E com a recusa da justiça, o Inter segue com as contas penhoradas e tenta um efeito suspensivo para liberar R$250 mil que foram bloqueados. O clube ainda aguarda o fim do recesso do judiciário para resolver esse problema. O Inter com problemas na justiça por causa de pouco dinheiro devido a um empresário que ajudou na contratação de Carlos Palacios, que, vamos falar a verdade, que não rendeu nada aqui no Internacional, mas problemas de cerca de 5 anos atrás e o Inter ainda não resolveu. Complicada a situação financeira do Internacional, cada vez mais, quando os problemas aparecem, fica mais feio para o clube. E de acordo com o Lucas Colar, o Inter pode retomar conversas com o Palmeiras para a contratação do atacante Bruno Rodrigues, jogador que trabalhou com o Pesolano no Cruzeiro lá em 2023, quando o técnico colorado era treinador do Cabuloso. Não está descartada uma proposta de compra do Inter pelo atacante de 28 anos, mas a opção inicial é de empréstimo com opção de compra. Bruno Rodrigues se recuperou de uma lesão na última temporada, jogou pouco, porque se recuperou na reta final do Campeonato Brasileiro e não tem tanto espaço na equipe de Abel Ferreira, porque disputa espaço no ataque com Paulinho, que está se recuperando de lesão, Flaco Lopes, Vitor Roque. É uma competição pesada no Palmeiras e o Bruno Rodrigues acaba sobrando dessa lista. E é um nome no radar do Internacional. E quem sabe não pode pintar uma oferta para este jogador que se destacou justamente em 2023 pelo Cruzeiro de Paulo Pesolano. E quem sabe Bruno Rodrigues não possa vestir as cores vermelha e branca. E o Inter está no mercado europeu buscando reforços para a temporada 2026. E 2 jogadores foram oferecidos ao Colorado, de acordo com a ESPN Brasil. O primeiro deles foi o zagueiro Rodrigo Becão, de 29 anos, foi oferecido ao Inter. O Inter se interessou por Becão na metade de 2025, mas acabou não negociando com o jogador, que está no Fenerbahçe nessa temporada e foi oferecido ao Internacional, que avalia a opção de empréstimo de 1 ano. O Becão aqui no Brasil já atuou pelo Bahia, na Europa atuou pelo CSKA, pela Udinese da Itália, onde se destacou, e hoje está na Turquia, defendendo as cores do Fenerbahçe, clube que não vem tendo tanto destaque quanto se esperava, assim como teve na Udinese. Então, Becão passa a ser uma opção para a zaga do Internacional, para repor a saída de Vitão, e o empréstimo de 1 ano não está descartado para esse jogador que foi oferecido ao Internacional. Na minha opinião, Rodrigo Becão é um jogador
que não é velho ainda, tem 29 anos e pode sim se destacar no Internacional nesta defesa, formando dupla de zaga talvez com o Vitor Gabriel, com o Mercado, com o Félix Torres que está próximo de vir. Vamos ver o que vai acontecer nessas negociações do Internacional com este zagueiro do Fenerbahçe. E o outro jogador que está mais próximo do Inter e também foi oferecido é o atacante Alejandro. Antigo desejo do Colorado, o Inter também soldou o Alejandro em 2025. O atacante atualmente está no CSKA Moscou da Rússia e tem o seu futuro incerto no clube russo. No Brasil, Alejandro passou por Atlético Mineiro, clube que foi revelado, Red Bull Bragantino e no Vitória, onde foi o seu maior destaque, onde foi o auge da sua carreira, sendo o artilheiro do Brasileirão de 2024 com 21 gols e 7 assistências. É muita coisa para um atacante no Campeonato Brasileiro. Alejandro deu sinal verde para negociar com o Internacional e o CSKA também. Então o Inter pode estar contratando esse jogador por um ano de empréstimo também. Então, quem sabe Alejandro não é o camisa 9 que o Inter tanto almeja no mercado e está vindo aí por um empréstimo de um ano, porque o Inter recebeu sinal verde e deve iniciar as tratativas pelo centroavante. E a negociação por Félix Torres está próxima de ter um desfecho, e ele é positivo para o lado colorado, porque o Corinthians destravou uma situação que estava pendente para finalizar a negociação do zagueiro Félix Torres com o Internacional, por empréstimo de um ano, até o final de 2026 com opção de compra. O jogador de 29 anos vem perdendo espaço cada vez mais na equipe de Dorival Júnior, na equipe do Corinthians, após falhas e críticas da torcida corintiana diretamente ao jogador equatoriano. Com isso, Félix está acertado com o Inter e deve desembarcar em Porto Alegre esta semana, pois o Inter quer concretizar a negociação com o jogador essa semana e anunciá-lo como novo reforço colorado, já que, por outro lado, o Doria, zagueiro que o Inter estava sondando também, acabou fechando com o São Paulo após o Inter não lhe dar retorno e não ser bem avaliado por Paulo Pesolano e por Fabinho Soldado. Com isso, Félix Torres e Corinthians resolveram o seu problema, que estava envolvendo o seu empresário, e devem sim concretizar a negociação para o zagueiro equatoriano atuar no Colorado em 2026. É uma contratação, mais uma que se encaixa no perfil do Internacional para essa temporada. Barato, que não vem tendo muito espaço e almeja ter mais tempo de jogo em campo. Então, Félix Torres deve chegar sim ao Internacional. Do outro lado, se o Félix Torres terá um desfecho positivo com o Internacional, um desfecho negativo será com Pedro Raul, que, conforme informa o centro do país, o atacante dificilmente será contratado pelo Internacional. O Corinthians e Dorival Júnior, de fato, querem utilizar o centroavante na temporada de 2026. E com isso, uma chegada ao Internacional parece quase impossível, porque, de acordo com o Dorival Júnior, quando perguntado sobre a utilização de Pedro Raul, ele mesmo falou, por mais que Pedro Raul não se encaixe no nosso esquema de jogo principal, que jogam com Memphis e Yuri Alberto, que são atacantes mais móveis, o elenco irá se adaptar a Pedro Raul quando o centroavante estiver em campo. Então Dorival deu moral para o Pedro Raul no Corinthians e o jogador deve seguir na Arena Corinthians por um bom tempo. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se tu gostou do vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho que me ajuda demais e não perde nenhuma notificação dos próximos conteúdos que virão sobre o Esporte Clube Internacional, porque tu já sabe, análise, informação e opinião sobre o Esporte Clube Internacional está no lugar certo, é no canal do Alves. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima!